Boa noite, igreja. Um prazer enorme estar aqui com vocês para poder compartilhar essa palavra. Que o Senhor venha estar falando através da palavra também, assim como Deus tem, falado conosco através dos louvores. Sinto a presença do Senhor falando conosco essa noite. Sinto algo de maravilhoso, algo tremendo. É como se coisas foram sendo quebradas a partir do momento do louvor. O Senhor está falando conosco. O Senhor fala sobre ser o nosso defensor, como foi cantado, ser um Deus de milagre, um caminho no deserto, luz na nossa escuridão, luz em momentos onde nós não estamos bem. Ele é a luz do nosso coração. Então, se você está em escuridão, Deus é a luz para a sua vida. Ele quer derramar mais dele. Ele falou sobre isso na última canção. Vem, derrama a sua glória. Queremos ver a tua face. Queremos mais de ti. Por isso que nós possamos essa noite estar abertos para o agir do Senhor. Vamos estar orando. Senhor, haja, Senhor, poderosamente sobre as nossas vidas. Nós queremos ver a tua face. Nós queremos sentir a tua presença, Senhor. Derrame sobre nós o teu amor. Derrame sobre nós a tua paz. Derrame sobre nós a revelação da tua presença. Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Eu quero abençoar todos os que estão ouvindo essa palavra. Que cada um deles possa se sentir amado, acolhido e, Senhor, transformado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Queridos, a Cassiane iniciou esse culto trazendo um texto, uma oração, que é um texto da palavra, que revela o que nós vamos falar hoje. Ela disse assim, durante o início da sua oração, que essa palavra pudesse encontrar solos férteis para frutificar 30, 60, 100 por 1. E é sobre isso que nós iremos falar, sobre solos férteis. Nós vamos falar sobre raízes. Vocês que estão nos acompanhando, provavelmente já viram a palavra que eu dei sobre sementes. E nós usamos o texto de Romanos, onde fala sobre os frutos do Espírito. E ali nós, não sei se é Romanos ou Gálatas, agora eu fiquei confusa. Nós falamos sobre os frutos do Espírito. E ali nós falamos sobre os nove frutos do Espírito e o quanto cada um desses pode ser semente em nossos corações. E como nós temos plantado essas sementes. Essa semente do amor, a semente da paz, da alegria, da mansidão, do domínio próprio, da benignidade, da amabilidade. Todos esses frutos o Senhor tem colocado sobre nós. E nós estamos plantando essas sementes. E hoje nós vamos falar sobre o processo de plantio. Como nós plantamos essas sementes. E nosso texto, nós temos 2 textos hoje falando exatamente sobre isso. A Bíblia está recheada de exemplos sobre frutos, sobre a árvore, sobre plantações, tudo isso Deus tem falado na palavra. Nós vamos usar o texto que está em Salmo 1, versículo 3, que diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá frutos no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Aqui diz que as raízes profundas traz folhas e frutos bons, que não murcham, que não apodrecem, que não dão fungos, são prósperos, porque eles estão enraizados na palavra de Deus, estão plantados à beira, como diz aqui, à beira das águas. E os frutos falam sobre o que é de mais essencial na nossa vida. Mas para darmos frutos, é necessário que as nossas raízes sejam fortes. Não existe a possibilidade de termos frutos se nossas raízes não forem fortes. O fruto é o último processo da semeadura. O primeiro processo da semeadura é as raízes.
São as sementes lançadas sobre o solo e essas raízes fazendo com que ela se aproprie dos nutrientes necessários que há nesse solo, para que elas começem a crescer. E a palavra de Deus em João 15:5 e depois o versículo 16 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos que permaneçam. Aqui a gente pode entender que o fruto que permaneça, o fruto que permanece, existe e exige cuidados. O Senhor não está nos chamando para darmos frutos de dias, de meses, de semanas. Deus está nos chamando para darmos frutos que sejam permanentes, que façam diferença não apenas na nossa própria vida, mas na vida daqueles que estão ao nosso lado. O Senhor nos convida essa noite para olharmos melhor para o nosso solo. Como anda o seu solo? Como anda os seus frutos? Quando alguém fala de você, o que ele fala de você? Queridos, esse é o desejo do meu coração, que quando as pessoas falarem de mim, elas falem: Flávia, sei, conheço a conduta, conheço o caráter, sei quem ela é. Eu desejo isso. Eu desejo que os meus frutos sejam conhecidos por outros para edificação. Quando a gente erra, porque nós somos seres humanos, suscetíveis a erros, nós precisamos nos consertar. Para quê? Para que nós possamos dar mais frutos. É como se fosse a poda, como se fosse o cuidado de Deus. Deus quer nos podar para nos ensinar e fazer-nos crescer. E aí o ciclo natural de uma árvore frutífera são as suas raízes profundas. Então, à medida que essas raízes se acomodam num solo fértil, num solo nutrido, ela poderá crescer e dar frutos lindos. Esses dias, eu tenho olhado muito mais para plantas. Eu fui, assim, sempre tive plantas à minha volta. Minha mãe sempre gostou de plantas. E mesmo durante muitos anos a gente morando em um apartamento pequeno, não tinha sacada, era um apartamento sem muitos espaços. Ela conseguia ter um cantinho lá das plantinhas dela e ela tinha muitas violetas lindas. Ela conversava com as violetas, ela regava, ela cuidava. Eu achava aquilo muito louco, né? Como assim tá conversando com as plantas? Mas cada vez que ela fazia isso, mais bonitas violetas ficavam. E eu cresci em volta dela com essas questões das plantas. Nós fomos depois para uma casa, e essa casa é uma casa grande e tem muita planta, ela tem muita planta. Ela foi ganhando, ela foi comprando, ela foi fazendo. Todo mundo diz que para você cuidar de plantas você tem que ter uma boa mão. E eu fui crescendo vendo ela, mas eu nunca tive vontade de aprender, sabe? Assim, eu nunca tive curiosidade de mexer na terra, de futucar, de entender como que era aquilo. Eu nunca tive essa vontade. E eu lembro que quando eu estava no meu primeiro apartamento, eu comprei uma plantinha. E assim, umas folhas, né? Elas eram folhas assim verdes, uns amarelos nelas. Eu não sei nome de planta, eu não entendo nada. E eu comprei essa plantinha. E essa plantinha ficou linda ali na minha sacada durante algum tempo. Depois ela foi para a casa da minha mãe e nunca mais voltou. E de uma certa forma eu cuidei, mas eu não sabia cuidar. Eu não sabia como era ter que regar, se tinha alguma coisa específica para colocar. Eu não sabia de nada disso. Então ela foi para a casa da minha mãe e nunca mais voltou. Nós mudamos novamente e eu nunca tive planta. E agora, na quarentena, eu tive vontade de ter plantas. Primeiro eu comecei com a tal das suculentas, que eu acho uma gracinha. E aí eu ganhei uma, depois outra. E depois aí eu
senti assim vontade, eu fiz uma horta vertical, que chama-se uma horta gourmet na minha casa. E comecei a comprar as plantas. Hoje o Thiago, né, falou para mim assim, esses dias, ele falou assim, ó, parou de comprar flor, hein? Porque parece uma floresta já a nossa casa. Então, assim, eu comecei a comprar e senti gosto de estar ali comprando. E eu fui aprendendo, porque aí você precisa estar aprendendo como fazer, e eu aprendi sobre as suculentas, aprendi qual é o tipo de água legal para cuidar delas, fui aprendendo como deve ser feita, que tem adubos próprios, e fui aprendendo. E aí eu ganhei uma planta da minha mãe, é uma muda de uma planta que ela tem. Essa mudinha estava num outro vaso, muito bem enraizada, e a gente teve nós tivemos, né, dificuldade de tirar ela daquele outro vaso para colocar no outro para que eu levasse para casa. E aí interessante que quando ela chegou na minha casa, 2 dias depois, assim, ela chegou murcha. Ela ficou murcha, é como se ela estivesse sofrendo. É como se ela estivesse, assim, sentindo que ela estava em outro lugar. Então eu fui ao horto, comprei mais terra, as minhas meninas foram comigo, compraram uma plantinha para cada uma, elas quiseram comprar, elas estão cuidando, me ajudando, e eu comprei mais terra e essa terra estava adubada, as meninas viram minhoca na terra, acharam engraçado, e aí eu coloquei essa terra nova para que essa planta pudesse estar novamente tomando forma. E 2 dias depois a plantinha já estava linda, começou a nascer novas folhas, e as meninas compraram plantas, florzinhas, eu não sei os nomes, e aí uma delas saiu as flores. E as meninas ficaram assim, uau, mamãe, olha que linda essas flores. E saiu umas flores rosas assim, e aí eu percebi que na casa da minha mãe tinha, eu perguntei qual era o nome, é beijo. E aí tá abrindo o beijo, assim, tá ficando lindo e elas estão amando. O que eu quero trazer com isso tudo? Existe uma preparação do solo. Eu também fiz muda de suculenta e para que aparecesse os primeiros, detalhes dessas suculentas, demorou algumas semanas. Existe um processo de raízes. Elas precisam se acomodar, elas precisam receber os nutrientes necessários. Assim somos nós no reino de Deus. A palavra de Deus faz nos lembrar que quando algumas pessoas importantes da Bíblia tiveram um processo de vir a estar frutificando, tudo isso demorou. Elas primeiro tiveram que passar por todo um processo de mudança. Um exemplo claro disso é Moisés, que permaneceu 40 anos sendo preparado para que depois desses 40 anos pudesse voltar ao Egito e libertar o povo. Josué passou por 13 anos também de preparação. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, que durante 30 anos se preparou para o ministério que durou 3 anos, mas foi um ministério que mudou a história, né? Então existe toda essa preparação. Quando nós nos convertemos, se vocês lembrarem da sua conversão, vocês vão lembrar de um processo quase que acelerado, de entendermos e querermos mais de Jesus, né? É como se nós tivéssemos uma fome, é como se aqueles nutrientes do solo começassem a faltar e nós queremos mais, e nós buscamos mais o Senhor. Eu lembro que eu queria ficar quase que na igreja o dia inteiro, porque eu queria estar junto com as pessoas que conheciam a Cristo, que já sabiam mais, eu queria aprender com elas, eu queria comer a Bíblia, né? Eu queria mastigar a palavra de Deus, eu queria entender o que estava acontecendo, eu queria receber do Senhor, eu queria receber o toque do Senhor, eu queria receber mais de Deus. E muitas vezes esse processo é um aceleramento, né? Vai acelerando o nosso processo de sermos enraizados. E Deus quer que continuemos passando por isso. Mas, né, muitas vezes esse processo, antes de dar os frutos, precisa ser limpo. O que acontece se a planta não for irrigada, não for cuidada de uma forma devida, com todas
supridas de necessidades. Algumas vezes ela pode apodrecer as suas raízes, outras vezes pode ter fungos, e isso significa que ela não vai dar frutos. Ela precisa de cuidados. Isso também acontece no nosso solo, quando não é que a gente permita, é que vem e acaba entrando, muitas vezes sem a gente se dar conta. Às vezes entra a amargura, às vezes entra a inveja, às vezes entra os ciúmes. O Tiago, semana passada, durante a palavra da ceia, ele falou sobre inveja. E eu me lembrei, vou achar aqui para falar para vocês, de uma frase que eu já tinha falado há um tempo atrás, que eu li em algum lugar, que eu achei muito importante, sobre essa questão da inveja. Não sei se eu vou conseguir achar. Que fala sobre isso, né? O que a inveja traz? Achei. A frase diz assim: quando alguém inveja o que você tem, não significa que quer o mesmo. Ele simplesmente não aceita que você o tenha. Quando eu li essa frase, assim, porque para mim a inveja é você querer o que o outro tem. Mas muitas vezes é desejar que o outro não tenha nada. É desejar não que o que o outro tem, é desejar que ele não tenha nada. Que ele não conquiste nada. Claro que a inveja está ligada também a você querer ter o que o outro tem. Claro que tem relação a isso também. Mas também essa coisa de, se eu não tenho, eu não quero que o outro tenha. Se eu não posso, eu não quero que o outro possa. Então, assim, essa relação da inveja, dos ciúmes, da amargura vai entrando e penetrando no nosso solo e vai criando raízes. Isso não faz a gente frutificar no reino de Deus. Queridos, eu tenho aprendido uma coisa nesses dias que tem falado muito ao meu coração e eu quero trazer a vocês também. Você é único. Não existe ninguém igual a você. Não existe ninguém com as mesmas características que a sua. Mesmo que você ache que o seu temperamento possa ser igual ao de outros, porque tem características próximas, você não é igual a ninguém. Você é único e especial. Eu brinco com as meninas, a gente essa semana passada fez isso, né? A Alice falou assim: nós temos uma identidade, né? Nossos dedos. Eu falei: isso, são as digitais. E se você olhar para as suas digitais e olhar para da sua esposa, se você olhar para as suas digitais e olhar para dos seus filhos, você vai perceber que não existe igual. Nada. Mesmo os irmãos gêmeos, se sejam idênticos, não são iguais. Existe uma diferença. Por quê? Porque você é único. Você é única e especial com o que você tem. Queridos, quanto mais nós nos apropriarmos disso, das nossas características, do que é nosso, menos tempo a gente perde com o que é do outro. A gente passa muito tempo preocupado com o que o outro tem, com o que o outro está conquistando. E aí a gente perde esse tempo que é precioso para nós, porque nós estamos olhando o vizinho. Entenda uma coisa: o Senhor não te chamou para ficar olhando a vida do seu vizinho. O Senhor te chamou para que você vá e frutifique. E Ele tem características e coisas próprias para você fazer. Queridos, eu não sou mais privilegiada do que vocês de estar aqui. Eu só estou aqui porque eu tenho habilidades específicas que Deus quer usar na minha vida, que vocês têm em outras áreas que eu não tenho. Eu não canto bem. Eu brinco, né, que eu sou igual a chuchu. Quando você bota o chuchu na panela, se você bota um jiló, ele vai pegar o gosto do jiló. Se você bota uma carne, ele vai pegar o gosto da carne. O chuchu se pega gosto de todo mundo. Então, se você botar para eu cantar junto com um contralto, eu vou tentar cantar igual o contralto. Se você botar para cantar junto com o soprano, eu vou cantar junto com o soprano igual. Eu não consigo. Eu pego gosto. Não é minha área. O Tiago entra no quarto e ele canta, e ele ministra, e ele faz música, uma facilidade que eu não tenho. Não é a minha habilidade. E eu vou ficar lutando para querer cantar de qualquer jeito.
Eu prefiro usar as minhas habilidades para fazer outras coisas, que eu sei que são minhas. Eu não vou ficar lutando para querer uma coisa que não é minha. Entenda, queridos, o que é seu é seu. E o Senhor não te ama mais ou menos porque você tem aquelas ou aquelas características. O Senhor te ama e Ele tem um chamado específico para você. Ele quer que o seu solo esteja profundamente trabalhado para que Ele possa dar frutos que você possa dar. Frutos que têm a ver com você, com a sua vida. Tem uma frase que diz assim: o homem e a mulher de Deus são formados em recintos secretos. Sua vida e suas convicções mais profundas nasceram na comunhão secreta com Deus. Deus quer que os seus frutos sejam duradouros, assim como Ele foi. Os frutos de Jesus são duradouros até hoje. Ele é o nosso melhor exemplo. Ele foi compassivo, Ele foi amoroso, Ele foi perdoador, Ele foi gentil, Ele foi milagroso. E o Senhor quer nos usar da mesma forma, não para que nós sejamos vaidosos, mas para que o reino de Deus avance. O principal objetivo da sua vida e da minha vida precisa ser que o reino de Deus avance. Isso Ele quer fazer através de nós. Somos nós que queremos fazer discípulos. Somos nós que iremos levar o que nós temos para os perdidos. Ontem eu ouvi uma frase que me chamou, de uma pregação, um pedacinho que me chamou muita atenção. O que adianta você querer ser missionário na África, se você não é missionário nem do lado, no seu vizinho? Deus quer começar com você pelo pequeno, pelo simples. Faça o simples, porque o simples te levará a algo maior. O importante não é quem comece a corrida. O importante é quem termina a corrida bem feita. Porque no meio do caminho, lembra a parábola do semeador? No meio do caminho, essa semente pode morrer. E o Senhor não quer que a sua semente morra. O Senhor quer que a sua semente frutifique. O Senhor não quer que a sua semente dure uma semana. O Senhor quer que a sua semente dure para sempre. Eu não estou preocupada em querer saber o que vai acontecer comigo e quem eu vou ser daqui a uma semana. Eu estou preocupada em querer saber o que eu vou trazer e deixar. O nosso principal legado são os nossos filhos. Se você tem experimentado já, se você é um pouco mais velho, tipo meus pais, alguns pais aqui, meu sogro, já tem experimentado essa colheita dos filhos. E é isso que eu quero para as minhas filhas. Eu quero ser referência para elas. E, consequentemente, para quem está perto de mim. E você? Está lutando para ser referência para quem? E você? Está lutando para alcançar o quê? No reino de Deus, sempre é melhor ser simples, porque a simplicidade faz muita diferença. Amém, queridos? O ciúme e a inveja não te levarão a lugar algum. Pelo contrário, te deixarão podres. Então, se você, querido ou querida, se você está ouvindo e deixando que essas mentiras do diabo criem raízes no seu interior, está na hora de dizer: não quero mais. Está na hora de dar um basta para todas essas situações. Porque o Senhor quer que você seja forte, que você seja corajoso, que você não temas, mas que você vá adiante, sabendo quem Ele é. Mas como, Flávia, eu vou conseguir fazer tudo isso se eu não sei nem por onde começar? Então nós vamos trazer aqui o que nós podemos fazer com o nosso solo, para que essas sementes criem raízes profundas e façam diferença. Existem alguns solos que todos nós precisamos nos apropriar, começar
a gerar, sabe? Como se fosse a aguinha que a planta recebe, como se fosse as minhocas que a terra tem que ter para que ela se desenvolva, um solo adubado. Nós precisamos desse solo para que as nossas raízes venham a se acomodar e ser moldadas por Deus. O primeiro solo é o solo de intimidade com Ele. Essa intimidade diz de investimento de tempo de leitura da palavra. É você ouvir o Senhor. É você investir um tempo em ouvir a palavra de Deus. Lendo a palavra, lendo a Bíblia, lendo bons livros, meditando em pregações que você goste. É isso, ser cheio da palavra de Deus. Porque quando alguma coisa vier ao seu coração que tente entrar nesse solo, você diz: epa, aqui não. A palavra de Deus diz isso a meu respeito. Você sabe o que dizer. Você se apodera da palavra. Então, o solo da intimidade com Ele, aonde Deus vai fortalecer as suas raízes, aonde o Senhor trará sonhos, aonde o Senhor trará revelações, visões, desejos ao seu coração. Quando a gente lê a palavra, a gente medita nela, Ele traz revelação do que Ele quer para nós. Solo da oração. Na hora que nós estivermos buscando o Senhor em oração, intercessão, é no secreto que Ele fala conosco. Eu lembro de uma situação que eu enfrentei. Eu estava lá em Reading e eu passei alguns dias numa crise de identidade. E eu lembro que uma noite eu não conseguia dormir e assim, eu tenho uma dificuldade de acordar. Eu acordo, mas eu tenho dificuldade de levantar da cama, de realmente falar assim: tá bom, Deus, vamos lá, orar. Mas nesse dia eu não conseguia e eu senti que eu tinha que fazer isso. E aí eu fui para a minha sala e a vista do apartamento onde a gente morou lá era assim, deslumbrante. Todo mundo que chegava no apartamento ficava encantado porque do lado de fora não dava para ver que era uma vista deslumbrante. Então, as sacadas, né, as janelas e cortinas estavam abertas. Sacada não, as cortinas e a janela estavam abertas. E eu sentei ali para ficar olhando aquele lugar lindo e maravilhoso, aquela vista. E eu percebi, de uma forma bastante presente, a lua. A lua estava ali e ela estava linda. E o Senhor começou a ministrar o meu coração enquanto eu orava através da lua. Deus foi trazendo tanta coisa, queridos, e foi tão importante, tão bom. Então é esse momento de intimidade, mesmo na aflição, mesmo em meio à dor, ou às vezes a transformação de mente, o Senhor quer ministrar, e Ele começou a ministrar o meu coração, começou a colocar coisas novas em minha vida. E isso fala sobre estar cultivando um solo rico na oração. Um solo de adoração. É o que nós fizemos hoje no início desse culto. Essa adoração, essa busca, esperar pelo Senhor, né? Bem melhor do que a vida é o seu amor. Que o Senhor seja o centro em mim. Que quando eu te vejo não há o que duvidar. Sabe que o Senhor é bom, é isso. É voltar os nossos olhos para o Senhor. Sabe, é trazer adoração. A palavra de Deus diz que Ele busca verdadeiros adoradores e intercessores. Ele está em busca de vocês. E é através da adoração que o Senhor se revela a nós. Ele traz novidade. Ele abre as nossas visões. Então crie esse solo de adoração no seu tempo com Deus. E o solo de serviço. Se coloque à disposição de servir as pessoas. Sabe, de ser incentivo para outras vidas. Davi, enquanto servia os seus irmãos, ele era profundamente mexido por Deus. Davi, quando ia para aquele lugar cuidar das ovelhas, ele foi aprendendo a adorar. Ele foi aprendendo a fazer poesias ao Senhor. Ele aprendeu a matar leões. Ele aprendeu a se defender, mas ele principalmente aprendeu a ser filho de Deus.
E é isso que o Senhor quer, que você seja filho. Então sirva. Se o Senhor pede para você servir nisso, sirva nisso. Se o Senhor pede para você servir naquele outro lugar, sirva. Queridos, hoje nós estamos servindo na igreja em todas as áreas. Se é para limpar, a gente está limpando, como o próprio Felipe mencionou aqui no culto que a gente fez o painel, né? O Tiago é o pintor, o Tiago é o técnico de som. É isso, nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para servir. A igreja não é nossa, é do Senhor. Somos instrumentos. E queremos continuar desse jeito, instrumentos. Para onde, quando, até quando, como vai ser, só o Senhor sabe. Mas nós estamos aqui como instrumentos. E eu não sou melhor do que você, queridos. Entenda isso. Você tem o seu lugar especial. Você é especial. Não para mim, só. Mas para o Senhor, principalmente para Ele. Então, para que a gente possa recordar, solo de intimidade, solo de oração, solo de adoração, solo de serviço. Se vocês encaixam aí mais algum solo que você precisa... solo de identidade, esqueci de falar, são 5. O solo de identidade. Porque durante o período que você tem deixado Deus cuidar, que você tem aprendido com Ele sobre ser profundo e permanecer, você lendo a palavra, você orando, você adorando e você servindo, você vai entendendo quem você é, qual é a sua identidade. Você vai entendendo que você é filho de Deus, que você é amado do Senhor. Você não é servo, nem amigo, mas você é filho. E como filho, você tem direito à herança. Qual é a herança que Deus deu para nós? Jesus. E o que Jesus trouxe para nós? Revelação do poder de Deus. Revelação da presença do Senhor. Eu quero experimentar o que Jesus experimentou quando Ele estava na terra. Eu quero ver enfermos curados. Eu quero receber a revelação do alto. Eu quero, não para mim, mas para que outras vidas sejam abençoadas, para que outras vidas sejam libertas, para que outras vidas sejam transformadas. E você vai começar a ter seu amor próprio, sem vaidade, sem soberba, porque você vai entender quem você é. Queridos, o diabo está o tempo todo tentando te mostrar, jogando na sua frente o que você não é, o que você não alcança, o que você não conquista, o que você é derrotado, o que você sempre quis e nunca alcançou. Mas o Senhor quer te dizer que você é filho. E eu quero te dizer mais, vou ser mais audaciosa aqui. Você está no lugar que você está porque você precisa estar. Deus tem um lugar para nós, uma fase, uma etapa, e é nessa etapa que Deus quer tratar e cuidar e curar e sarar nossas vidas. Se você ultrapassar essa etapa sem jogar, lembra de jogos? Uma etapa é mais difícil que a outra, no final tem um chefão. Se você não passar por aquela fase do jogo, você não vai alcançar o que tem pela frente, que é muito melhor. Então, enquanto você não resolver essa fase, ou entender que fase você está, e aceitar, não aceitar simplesmente, mas entendendo e querendo essas mudanças, você não vai passar para o próximo nível. Então, esteja atento ao que Deus está fazendo no seu coração hoje. Esteja aberto ao que Deus quer fazer com você hoje. Jesus te ama. Jesus se preocupa com você em cada detalhe da sua vida, em cada parte da sua história. Ele não esquece nada. Ele não deixa passar nada. Ele está pronto a te ouvir, a respeitar o seu coração e, se você permitir, transformá-lo. Amém, queridos? Acredite, Ele quer tornar suas raízes fortes para que você avance, para que você cumpra na sua vida o que Ele tem para você, que é só seu, só seu. Então, ao invés de você
está querendo que o seu irmão tenha, vibre com ele pelas suas conquistas. Vibre com seu irmão pelas conquistas que ele tem recebido, porque você também vai receber. Amém? Que seja uma corrida maravilhosa na sua vida para alcançar o que o Senhor quer. Quando eu orava e durante o louvor, o Senhor me trouxe uma clareza sobre essa questão do solo. E aí lembrando daquela canção, né? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho do deserto, luz na escuridão. O solo de uma planta é escuro, onde ela fica é escuro, a terra é escura. Mas quando a luz de Cristo entra, ela ilumina tudo, ela muda tudo. Quando os nutrientes do Senhor entrar no seu solo, ela vai fazer um bum, porque ela vai transformar completamente o seu coração. Então, que você possa se agarrar a isso. O solo que o Senhor tem para você é um solo fértil, para que os seus frutos permaneçam, para que seus frutos sejam eternos. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa sustentar o seu coração nessa noite. Se há coisas que precisam ser limpas, que você possa se achegar a Ele, que você possa separar um tempo, faça anotações, coloque para o Senhor como você tem se sentido, mas deixe a luz de Cristo entrar para trazer mudança, limpeza, e Ele mostrar a você quem você realmente é. Que Deus possa abençoar. Eu quero orar com vocês. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um que está ouvindo essa mensagem. Deus, que os nossos solos possam estar sendo, Senhor, transformados todos os dias pela Tua luz, para que nossas raízes cresçam fortes, firmes, saudáveis. Em nome de Jesus, nós queremos deixar todo o joio para fora. Nós queremos deixar toda amargura, toda raiz de inveja, de ciúmes, de contenda. Nós queremos nos apossar da Tua verdade. Nós queremos que os nossos solos estejam dando os nutrientes necessários através da Tua palavra, do tempo de oração, do tempo de meditação, no tempo de adoração a Ti, para que tenhamos raízes fortes e possamos, Senhor Jesus, cumprir o Teu querer em nós e ajudar a outros a compreenderem quem o Senhor é, quem o Senhor quer que cada um seja. Que a nossa identidade possa estar firmada na Tua verdade sobre nós. Nós somos o que a Tua palavra diz que somos, filhos do Senhor, amados de Deus. E que possamos nos apossar disso. Que essa semana seja uma semana de vitória para cada um, que seja uma semana de reflexão, que seja uma semana onde cada um possa aprender mais sobre esses solos e que possamos estar trazendo na prática aquilo que aprendemos essa noite, em nome de Jesus. Queridos, se você quer um pedido de oração, nós temos uma equipe preparada para te ouvir. Não deixe de fazer o seu pedido. Nós estamos prontos para te auxiliar, para te ajudar. Não fique sozinho. E lembre-se, você é especial. Deus abençoe. Um final de domingo maravilhoso. Uma semana abençoada. Amém.